Você tem um pai. Alguns de vocês cresceram sabendo disso. Outros nunca tiveram essa experiência, nunca puderam sentir isso. Mas hoje eu quero te apresentar um pai que te conhece por nome. Ele criou galáxias inteiras apenas com o falar, e que mesmo assim ele não tirou os olhos de você. Oi, eu sou o Kayan e este é o canal Hora Scato. Hoje a gente vai estudar a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, que é criador e sustentador de tudo que existe. Vou responder algumas das perguntas mais fundamentais da fé cristã que o Senhor nos permite responder. Deus criou ou tudo foi acidente? Ele abandona, deixa de lado ou sustenta tudo? Ele é pai de todos ou apenas de alguns? Eu creio que após esse vídeo você vai ter compreendido melhor. E claro, que toda teologia profunda também é uma teologia pessoal, relacional. Texto base, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Vamos ao contexto, né, galera? O contexto é o seguinte: Paulo ele escreve esse versículo, primeiro, que é direcionada aos coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita, rica, muito abastada, tinha muitas religiões, porque tinha pessoas de etnias distintas, de vários povos distintos. Então a cada esquina tinha um templo e um ídolo a ser adorado. Os coríntios eles tinham essa convivência com muitas alternativas à fé cristã. Ok, o apóstolo Paulo ele também responde uma pergunta dos coríntios: podemos comer carne sacrificada a ídolos? A resposta dele é uma declaração teológica, na verdade, e fundamental. Para nós, há um só Deus, o Pai. Temos que entender uma coisa muito básica aqui. Paulo, ele não está falando sobre comida, sobre alimento, tá bom? Ele está dizendo que é o seguinte: só existe um Deus. E esse Deus, ele é nosso Pai. Ele se relaciona conosco. Ele não é um entre vários, um entre diversos, entre muitos, único. Não é um Deus no qual eu devo oferecer alimentos a ele. Não, ele é um Deus que se relaciona. Não é algo que eu simplesmente está lá distante de mim. Não, não é isso. Então vamos à exposição específica do texto. Aqui nós vamos falar que Deus como o Pai eterno e relacional. O que significa ser Pai? Deus é eternamente Pai de Cristo. Antes de qualquer coisa existir, já havia uma relação entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles já se relacionavam antes da história existir. Ele se torna meu Pai e seu Pai, nosso Pai. Como? Quando cremos que Cristo é Senhor, que Ele, Deus Pai, enviou Cristo e nós somos enxertados. Nós somos o quê? Inseridos na videira verdadeira, que é Cristo. Dessa forma, sim, nos tornamos filhos, co-herdeiros da herança de Deus. Olha que incrível! E uma curiosidade bem interessante é que a palavra que é utilizada pelo apóstolo Paulo, originalmente é do aramaico, Abba, nós podemos dizer que quer dizer papai. Essa expressão, essa palavra, ela denota o quê? Com uma criança que confia cegamente em seu pai. Enquanto a palavra pater, pai, do grego, que ele fala Abba, pai, Abba pater, em Romanos 8,15. Ele está justamente, essa parte do pater é pai e equivale ao entendimento inteligente do relacionamento. Então, Abba, pai. Não é simplesmente um pai distante, um Deus distante dos filósofos. Ele é um pai que conhece você por quem você é, pelo seu nome. Ele sabe certinho, direitinho quem você é. Abba, Pai. Criador. Vamos lá para essa parte. De quem é tudo. No grego, ex-ho
Literalmente quer dizer a partir de quem. Esse a partir de quem nos deixa claro a origem, que Deus é a origem, ele é a fonte de todas as origens, de tudo que existe. Ele é a razão primeira de tudo que existe. E esse conceito, ele entra com outro, que é o ex nihilo, muito conhecido, tá? Talvez para você não seja uma novidade, mas o ex-ho junto com o ex nihilo. O que é o ex nihilo? Deus criou a partir do nada. O que antes não era, tornou-se a ser. O que antes não havia, passou a existir. O Senhor, ele não organizou a matéria que já havia. Ele é a origem de tudo. Não a sua própria matéria, tá? Mas através do seu falar. Não através da sua própria essência. Ele não criou a partir dele, em si, da sua própria matéria, tudo que existe. Não. Apenas Jesus, o Filho, é consubstancial. Mas isso é assunto para o vídeo falando da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, neste ponto, vemos que Deus criou de forma imediata, direta, com intencionalidade. Nada foi feito de forma aleatória ou por acidente, como muitos pensam. Fechou? Não é desse jeito. Tudo reflete o caráter do Pai e a sua vontade. Você não é uma coincidência. Você não é um aborto da natureza. Não, de forma nenhuma. Você não está aqui por acaso. Não. O Senhor te criou com algo em mente e você precisa compreender essa verdade. Em geral, vamos lá. Todos nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Todos nós. Agora, o que especificamente o Senhor te criou para fazer? Só tem como saber tendo um relacionamento com esse Deus. Tá bom? Então essa responsabilidade está contigo. O Criador, ele também fez e definiu a humanidade. O ser humano, o homem, macho e fêmea, com identidade biológica e espiritual, possuindo o mesmo valor. Não há um superior ao outro. Não, valores iguais, com papéis diferentes. Isso é incrível. Um princípio também importantíssimo para nós, dentro da criação, que o Senhor criou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e isso nos dá a dignidade e um propósito real. Diferente de todo o restante, o Senhor nos criou à sua imagem, e isso dá uma dignidade a nós. Isso nos dá um propósito profundo, que é conhecido como o mandato cultural. O mandato cultural fica ali entre Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Só que nós vamos utilizar especificamente o 28, que fala: frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Aqui nós podemos dividir em duas partes: desenvolver sociedade, relacionamento, formar famílias, a sociedade em si, desenvolver igrejas, governos, cidades, não a parte física, tá? Então, temos o desenvolvimento do mundo natural, fazer colheita, cultivar a terra, construir casas, agora sim a parte estrutural, construir computadores, celular, telefone, isso faz parte, fazer música, arte, tudo isso está dentro também do desenvolvimento do mundo natural. Tudo fazendo parte do mandato cultural, do propósito inicial para o que o Senhor nos criou. Deus, Pai, sustentador e governante soberano. Ele sustenta continuamente, e isso é um fato. Deus, ele não criou tudo e abandonou. Não, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Isso é lindo, porque até mesmo o próximo batimento do seu coração é uma ação ativa dele. Glórias a Deus por isso. Ele provê vida para todos na terra, para justo, para injusto, para o lírio no campo. Como é bom servir esse Deus. Deus governa com sabedoria. Mesmo que nós temos nossa liberdade, nada foge das mãos dele. Nós temos a liberdade? Temos, fazemos aquilo que queremos fazer. O Senhor permite isso de acontecer. Mas entenda uma coisa, o Pai, ele é sábio e os seus decretos, eles são eternos. Então, coisas que ele falou lá do início vão se cumprir. Estamos debaixo da soberania dele. Só que isso não cancela
a sua responsabilidade, a minha responsabilidade sobre as coisas que nós fazemos, de forma alguma. Pelo contrário, isso reafirma a responsabilidade de se ter a liberdade de fazer o que você quer. Aqui nós temos os erros comuns e o que a Bíblia diz acerca disso. Eu vou falar o erro porque é um problema e a correção bíblica. O primeiro erro é o evolucionismo teísta, porque é um problema. Deus seria apenas um facilitador, um agente facilitador da evolução, não o criador direto. Tem muitos cristãos que acreditam nisso. Então, é algo que a gente precisa se atentar, beleza? Mas qual é a correção bíblica? Deus criou, direta e sobrenaturalmente, todas as coisas. O segundo erro é panteísmo. Por que é um problema, gente? Deus e o universo seriam a mesma coisa. Esse é o problema. O que a Bíblia corrige? Deus é distinto da criação. Nós já falamos aqui. O Senhor criou tudo. Ele é a origem de tudo? Sim, mas não. Ele não é consubstancial. Tudo aqui não é consubstancial do Senhor. Não. Apenas Cristo é consubstancial. Todo o restante foi criado ao falar dele, de uma forma sobrenatural e ativa. Então, temos o terceiro ponto, que é o deísmo. Caramba, o deísmo tem crescido muito, né? Voltado a crescer muito nos últimos anos. Um pouco diferente de como foi entre o século XVI ao início do XIX. Tem a sua diferença, tá? Tem a sua diferença, mas a cerne continua a mesma. E qual é esse problema? Deus criou e abandonou tudo. Ele não se importa. E não é bem assim. A Bíblia diz o quê? Que ele sustenta e governa ativamente. E o quarto ponto de erro é Deus impessoal. Por que isso é um problema, gente? Por que isso é um erro grandioso? Deus aqui é tratado como se fosse uma força, uma energia, e não uma pessoa. Não relacional. Se ele não é uma pessoa, não tem como ele ser pai. Só que esse erro aqui, gente, muito cristão comete com a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Mas a gente vai falar isso especificamente num vídeo sobre o Espírito Santo. Fechou? E como a Bíblia corrige o próprio Jesus Cristo, nos convidando a chamá-lo de Pai, Abba, Pai. Papai, Pai querido. Aqui vai uma pergunta para você. Você tem tratado Deus como Pai, Criador, ou apenas um recurso de emergência? Pensa um pouquinho. Existe uma diferença muito grande, tá bom? A gente tem que ter essa consciência. Como viver como alguém que entende que Deus é Pai. A criação inteira, ela grita isso, que há um Deus Criador, há um Pai. Às vezes nós aqui não queremos ouvir. Com a queda, nós viramos órfãos. É isso, nós viramos órfãos. Adão andava com Deus no jardim, face a face, como pai e filho. Só que aí depois da queda, a primeira ação do homem foi se esconder. Aquilo não foi um autocastigo infligido por Adão. Não é isso. Ali foi vergonha pura. A própria criatura se afastando do seu Criador. E desde então, nós carregamos isso. Uma saudade de pai, que não sabemos nem nomear. Como se nós estivéssemos, sabe, em um grande orfanato espiritual. Pode soar engraçado, mas isso é algo muito sério. Ter essa sensação de estar só no universo, sofrendo com crises profundas, crises existenciais. Tudo isso tem origem na queda. Só que nós temos uma excelente notícia. O pai foi buscar os filhos. Essa é a notícia boa. Você ofendeu o ser mais santo. Sim, você ofendeu o ser mais santo e puro e justo. E mesmo assim, ele não mandou um juiz, entende? Ele mandou o filho. Ele mandou o filho. O pai, ele não esperou você se recuperar, se limpar, se tornar digno, pois por você mesmo isso seria impossível. É impossível, a não ser por Cristo Jesus. Enquanto você ainda estava longe, ele correu ao seu encontro. O sangue de Cristo foi derramado para que a relação que Adão perdeu lá atrás pudesse ser restaurada. E não apenas restaurada, tá bom? Mas aprofundada. Você não foi apenas perdoado, você foi adotado. Não recebeste o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor,
mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A resposta a Deus não é performance, não é trabalho, não é se exibir, não. É gratidão. Você não adora o Pai para merecer ser filho. Você adora porque você é filho. O Criador do universo, ele te conhece pelo nome e te sustenta. Ele não tira os olhos de você. Entenda isso. Nem quando você virou as costas para ele. Isso não gera uma obrigação religiosa ou uma dívida eterna. Não é isso. Ele gera em nós uma gratidão. Gera uma urgência em responder isso com adoração e gratidão. E isso muda toda a forma como vivemos. É isso aí, gente. Então tire um momento agora. Tire um momento, sério. Tire um momento. Pode ser só 30 segundos. E fala com o Pai. Fala com o Pai. Finaliza esse vídeo e tire 30 segundos. Vamos fazer esse desafio consigo mesmo. Fale com o Pai. Fale com Deus. Como se fosse um pai. Ele quer curar problemas de paternidade que você nem sequer sabe que existe. Mas não como um protocolo, tá? Um protocolo ou liturgia estreita, não é isso. Mas como um filho que tá conversando com o pai, que quer um relacionamento com o pai, com um filho que acaba de entender que o seu pai é criador do universo. E isso é muito poderoso. Pra finalizar, comenta aqui, Abba Pai. Se você foi tocado, curta, compartilhe, comenta, como eu já falei. E se inscreve no canal para continuar se fundamentando em Cristo. E nós nos vemos em um próximo episódio.